bem depois de gravar o outro. Porque talvez, só talvez, eu não tenha conseguido esperar. Porque eu fiquei muito feliz em estar fazendo esse vídeo. Porque eu fiquei muito feliz de fazer o outro. Então, entre páginas, canções e fé, seja muito bem-vindo. E eu vou ler um texto hoje que se chama O que existe em nós quando criamos. Ainda daqueles 3 que eu falei no outro, textos que eu escrevi pensando sobre fé, Cristo, arte, Jesus e tals. Então é isso. Vamos lá. Eu passei muito tempo tentando entender por que eu faço essas coisas. Não só o que eu faço, mas o que existe dentro de mim quando eu tô fazendo. No começo eu achava que era só expressão, depois eu pensava que era só emoção, mas agora eu percebo que há algo mais profundo. Existe algo dentro de mim que quer dar forma ao que não consigo ver. Por isso eu transformo o silêncio em palavra, sentimento em música. Eu queria saber transformar a ideia em imagem. E eu não acho que isso seja por acaso. Na Bíblia está escrito: criou Deus o homem à sua imagem. E às vezes eu paro nessa frase. Na verdade, eu sempre paro nessa frase. Porque ela não fala só sobre quem Deus é, mas também revela uma verdade sobre quem nós somos. Se somos feitos à imagem de Deus, que o próprio Deus gosta de enfatizar que é um Deus criador, talvez isso explique por que criamos. Não como um acidente, nem como distração, mas como reflexo. E isso muda a forma em que eu enxergo tudo, porque criar não é só sobre talento, não é só sobre técnica, e muito menos sobre resultado. É sobre identidade. E quando eu entendo isso, eu começo a perceber que até os meus processos mais simples têm significado. Até aquilo que ninguém vê. Até aquilo que parece pequeno demais. Na carta aos Colossenses está escrito: porque nele foram criadas todas as coisas, e tudo subsiste por ele. Isso me lembra que nada do que existe está desconectado de Deus, nem mesmo aquilo que eu crio. Mas isso também tira um peso de mim, porque não significa que tudo precisa ser perfeito. Não significa que tudo precisa impressionar, significa apenas que tudo pode apontar. E isso muda tudo de novo, porque então criar deixa de ser sobre ser visto e passa a ser sobre refletir. Refletir algo de Deus. Refletir a verdade contida em Cristo. Refletir a vida que jorra das palavras do próprio. E talvez seja isso que eu tô aprendendo ao longo desse quadro que é a minha vida. Eu primeiro aprendi e entendi que criar nasce dentro de nós. E também que precisa passar pelo silêncio. E agora eu entendo que criar aponta para algo maior do que nós mesmos. E quando tudo isso se junta, eu percebo que criar nunca foi sobre arte, mas sobre sentido. E talvez a pergunta não seja mais porque eu crio, e sim o que a minha criação está refletindo. Porque no fim, a gente sempre reflete algo. E eu quero que reflita Cristo. E eu só espero que no meio de tudo isso, o que eu crio aponte para o que é verdadeiro. Que é Jesus. Que é a verdade, o caminho e a vida. E se você chegou até aqui, muito obrigada por caminhar nesse espaço comigo. Eu não sei se eu vou estar fazendo outros vídeos lendo, mas eu gostei bastante disso, eu confesso. Eu me sinto feliz quando eu leio os meus textos. E é isso.
Eu espero que você tenha gostado e que isso tenha falado o seu coração de alguma forma. E se você gostou, se isso te edificou, se isso tocou no seu coração, como antes tocou no meu, eu peço para que você dê um like, curte, compartilhe com outras pessoas que gostem de poeminhas. E até o próximo vídeo, que talvez seja um cover, ou talvez seja uma resenha literária, porque eu tenho vontade de fazer isso, ou talvez seja eu cantando alguma música minha, ou talvez seja eu sendo esquisita. Tchau!